Olá, estou eu aqui mais uma vez para compartilhar um texto da Bíblia com você. E hoje eu estarei lendo em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e o versículo 3. O texto sagrado diz assim: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós estamos diante de um texto fascinante. Capítulo 5 do segundo livro dos Reis trata da história de Naamã, uma figura marcante. Até Jesus falou da cura de Naamã. Essa história tem criado situações em volta do mundo todo. Essa história, autores têm falado dela, cantores, enfim, uma infinidade de pessoas já pregaram sobre a vida de Naamã. É uma história gloriosa. Mas dentro da história de Naamã, ela se inicia nesses dois versículos que o autor, orientado pelo Espírito Santo, escreveu dois versículos sobre uma menina sem nome. Uma menina que aqui não tem a sua biografia. Quando a gente lê o versículo 1 do capítulo 5, a gente percebe quem é Naamã. Era chefe do exército, um general renomado, um homem honrado. Tinha só um problema, ele era leproso. E no versículo 2 e o versículo 3, o autor deixa enfatizado a história marcante, um testemunho forte da vida de uma pequena menina de Israel que foi tirada do seio da sua família, foi arrastada da sua casa para a casa de Naamã. E ali aconteceu essa história tão gloriosa que todos nós sabemos. Na época desse episódio, o rei da Síria chamava Ben-Hadad, o rei de Israel chamava Jorão. E em um desses eventos que sempre Israel e Síria entravam em conflito, em um desses eventos entre Israel e Síria, o exército da Síria, ao passar ali por Samaria, pega uma menina, tira do meio da sua casa, faz o rapto dessa moça, arrasta para seu país e ali aquela menina vai ficar na casa de Naamã. Não sabemos dos detalhes por que Naamã escolheu ficar com aquela menina. Normalmente, quando havia guerra, as mulheres eram dadas para os soldados como um troféu de guerra, como espólio de guerra. Os homens eram mortos, os soldados mais fortes, eles eram conquistados e trazidos como escravo para esse país se ganhava a batalha. E aqui a Bíblia está dizendo que o general pegou essa menina escrava e levou para sua casa. Essa menina, ela perdeu todos os seus direitos. Ela perdeu o direito da pátria, o direito da família, o direito religioso, por não dizer todos os direitos civis, políticos e religiosos. Todos os direitos ela perdeu. E nós estamos aqui diante de um fato que mesmo ela tendo tido várias perdas, ela não se perde. Eu tenho aqui para compartilhar com você algumas lições da vida dessa moça, dessa menina. Nós não sabemos a idade dela, se tinha 10 anos, 12 anos, 13 ou 14. Uma coisa é certa, ela não tinha mais de 14 anos. Podemos até afirmar isso. Não temos nenhum texto que a gente pode fundamentar a idade dela, mas a Bíblia chama só de uma menina. E normalmente as meninas naquela época eram mais maduras do que as meninas de hoje, porque naquela época a cultura, as moças casavam mais cedo. E aqui é uma menina, na casa do seu senhor, tida como escrava. E ela perdeu tudo que era precioso para ela, mas ela não se perdeu com todas as perdas que ela teve. Eu quero aqui dar para você 3 dicas extraordinárias para você fazer a diferença em qualquer lugar que você estiver. Aonde você estiver, você, com base nessas 3 dicas que eu vou lhe dar, você está pronto para fazer a diferença. E eu quero aqui, primeiramente, antes dessas dicas, trazer algumas lições preciosas que eu aprendo com esse texto que é fascinante. O que eu posso aprender com esse texto? Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que a gente observa
que ela estava como escrava na casa do seu senhor. Ela foi arrastada da sua casa, arrastada da sua família, tirada da sua pátria, do seu convívio social, levada para uma terra estrangeira. Mas mesmo ali, apesar dos pesares, ela não negou a sua fé. Ela não abriu mão da sua fé. O que eu posso dizer? A violência pela qual ela foi arrastada da sua casa, os transtornos que ela passou, os traumas das guerras talvez que ela viveu, as más influências que ela talvez teve, que ela sofreu, talvez alguns abusos, a gente não sabe. Ela era uma escrava, estava sujeita a todo tipo de abuso. Mas mesmo assim, nenhum tipo de violência foi capaz de matar a fé daquela menina. Quando a gente lê o versículo 2 e o versículo 3, que ela estava na casa dela, e ela foi arrastada da sua casa, da sua pátria, da sua terra, e levada cativa para uma outra terra estrangeira. E ali chegando, ela começa a se adaptar, começa a sua convivência com a sua patroa, com a sua senhora, que é a esposa de Naamã. Talvez ela foi dada para a esposa de Naamã, talvez como um presente. Era apenas uma escrava, era apenas uma menina. E a dona poderia fazer o que bem quisesse, até vender ou dar para algum homem. Só que aquela menina, no exato momento que ela começa a conviver com os familiares, ela começa a observar a casa, ela percebe que o seu senhor, Naamã, tinha uma doença, tinha lepra. E um dia, nós não sabemos quanto tempo ela passou para poder ter a iniciativa de conversar com a sua senhora. E um dia ela chama a sua senhora e diz: minha senhora, eu percebo que o meu senhor tem uma lepra. E se esse meu senhor fosse lá para Israel, lá para a minha terra, lá tem um homem de Deus, e ele ficaria curado desta lepra. Então você observa aqui que apesar dos pesares, apesar do que ela sofreu, apesar da violência que ela tem sofrido, apesar dela ser escrava, ela não abriu mão da sua fé. A escravidão não foi capaz de matar a fé daquela menina. O trauma, a violência, poderia ter arrancado dela a fé, mas não. Ela disse: lá na minha terra tem um homem de Deus, e se ele for lá, ele vai ser curado desta lepra. Essa mulher acreditou na palavra dessa menina. Como uma mulher, uma senhora, vai acreditar numa palavra de uma menina sem mãe, sem pai, sem história, sem nome? A sua senhora acreditou na menina, creu, porque ela tinha observado o comportamento dela, quem ela era, a forma dela agir, a forma dela estar ali na sua casa. A dona daquela menina percebeu e, com base nessa palavra que ela falou, ela creu, ela acreditou. Chamou o seu senhor, contou a história, o fato que a menina tinha contado. Naamã acreditou, falou para o seu rei Ben-Hadad, e o rei Ben-Hadad recomendou Naamã para ir para Israel atrás dessa cura. Veja o comportamento desta moça, uma menina de fé. Apesar dela ser escrava, ela não deixou que a escravidão arrancasse a fé que ela tinha. Eu quero aqui dar os meus aplausos aos pais dessa moça. Eu acredito que ela teve o privilégio de ter escutado do seu pai, da sua mãe. Normalmente eram as mães que educavam as meninas, os homens educavam os meninos. Só que eles se reuniam em casa e eles faziam o seu momento devocional, eles liam ali a lei para as crianças, eles cantavam e eles falavam das histórias. Eu acredito que essa menina escutou a sua mãe, os seus pais falando sobre a travessia do Mar Vermelho. Eles também entenderam, ela ouviu os pais falando sobre a travessia do Rio Jordão, o maná que caía do céu. Essa menina tinha uma fé em um Deus poderoso. E ela disse: se o meu patrão for lá em Israel, ele vai ser curado. Então, os pais dessa menina, que a história nem fala quem é, mas os pais tiveram aqui
uma atitude marcante. É por isso que o sábio Salomão, que também foi segundo rei de Israel, ele disse: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar. Veja que era apenas uma menina, mas a fé estava arraigada, enraizada em seu coração. A violência da guerra, a violência da escravidão, graças a Deus que a gente, eu, por exemplo, só vi falar o que é ser escravo, mas eu não sei o que é. Eu não tive essa experiência e jamais quero ter. Eu tenho uma experiência com pessoas que vejo falar apenas de histórias, de livros, de filmes que a gente vê. Pessoas também que são escravos de drogas, do alcoolismo. A gente percebe que é uma escravidão. Pessoa que é viciada de um vício e também é escravo de um vício. A gente percebe que ser escravo não é bom. É a pior coisa que tem, uma tragédia. Ser escravo é uma tragédia. E essa menina, vivendo essa tragédia da escravidão, a fé dela estava viva. As palavras que os pais falaram a ela, as lembranças boas que ela tinha da sua família, que falava sobre Deus, estava gravada no coração dela. Então eu falo para você que é pai, você que é mãe, que tem filhos menores, passe aquilo que você aprendeu com seu Deus, passe para os seus filhos. Deus quer que nós, pais, passamos para os nossos filhos as boas histórias e as boas experiências que a gente tem vivido e aprendido com Deus. Eu posso crer também que as dores, que o sofrimento não destruiu a questão do protagonismo daquela garota. Ela poderia ser vítima e poderia ter tido uma vida toda de vitimista, viver no vitimismo, reclamar, murmurar. Ter uma vida toda negativa. Por que Deus não me protegeu? Por que meus pais não me protegeram? O que aconteceu comigo? Por que Deus não me livrou? Ela poderia ter até duvidado do poder de Deus. Como é que Deus não me deu livramento? Eu sou escravo. E como é que eu vou dizer que Ele vai curar esse homem se Ele não curar? Em nenhum momento ela duvidou, apesar da dor, apesar das circunstâncias que ela vivia, apesar da escravidão que ela estava passando. Talvez ela não tinha liberdades de garotas, ela não tinha a liberdade de uma adolescente, ela não poderia ter as pessoas que ela tinha de sonho, usar a roupa que ela queria, fazer o passeio que ela desejava, ter o animal de estimação talvez que ela queria. Ela era uma escrava, ela não tinha direitos, não tinha vontade própria. A vontade dela era a vontade da sua senhora. Mas mesmo assim, ela foi uma protagonista da sua própria história. Ela jamais se vitimizou, jamais ela se vitimizou. Uma coisa interessante que eu vejo aqui é que essa menina, ela não se revoltou com Deus, em hipótese alguma. Ela era jovem, mas era uma jovem madura. Era uma menina na sua tenra idade. Pensamos que ela tivesse aqui 13 anos, 12 ou 14 anos. Ela era apenas uma menina na sua pré-adolescência. E agora ela demonstra-se uma moça madura, uma menina madura, uma mulher madura, pé no chão. Ela não se revolta com Deus. Ela poderia ter se revoltado com o Senhor. Não. Ao invés dela se revoltar com Deus, ela deixou Deus ser glorificado na vida dela. A lepra de Naamã não pegou naquela criança, naquela moça. Não pegou. Mas a fé que ela tinha exalou a esposa, pegou na esposa de Naamã, ela acreditou. A fé dela pegou em Naamã. Naamã chegou até o rei acreditou na história de uma menina, de uma escrava. E todos nós sabemos qual foi, o que aconteceu, qual foi o final da história da vida de Naamã. Ele foi curado. Então veja, eu quero dizer para você, o maior prazer de Satanás é nos deixar contra Deus. O maior prazer de Satanás é fazer o ser humano se revoltar contra Deus, murmurar contra Deus. Como é que Deus não faz comigo? Como é que Ele vai fazer com outro? Se Ele não me dá livramento, eu estou presa, eu sou escrava. Como é que Ele não me dá livramento e vai dar livramento da cura para o meu patrão, para o meu Senhor, que me arrastou da casa dos meus pais, que me tirou da minha pátria, tirou as minhas liberdades? Como é que esse Deus
permitiu isso? Por quê? Em nenhum momento ela murmura, em nenhum momento ela reclama. Aqui a gente aprende muita coisa com essa moça. Reclamar não vale a pena, se vitimizar não vale a pena, lamber as feridas, ficar lambendo as feridas, olhando as feridas, ficar olhando para o passado, não vai resolver. As perdas que eu tive ontem, Deus não vai usá-las para me abençoar hoje, em hipótese alguma. Satanás é que quer pegar as nossas perdas para que a gente não alcance o nosso futuro. Satanás quer pegar as nossas lutas e nos deixar revoltados contra Deus. Esse é o propósito do diabo, que a gente murmure. Veja o povo que saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, a pé enxuto, caía maná do céu, bebia a água da rocha e a qualquer instante murmuravam contra o Senhor. Eu peço para você aqui, nunca murmure de Deus. O pior erro que o ser humano pode cometer é murmurar do Senhor, porque toda murmuração é reclamação. No final da ponta, o culpado é Deus. Nunca reclame de Deus. Essa moça, essa menina, ela fez a diferença em meio ao caos, em meio ao problema. Ela poderia ter pego aquele caso ali, via a enfermidade do seu patrão, ela conheceu o que é lepra, ela poderia dizer, não, eu quero ver ele morrer. Ele me prendeu aqui, roubou meus direitos, matou os meus sonhos, me privou das minhas liberdades. Eu não vou dizer para ele onde é que tem a cura. Não, ela fez diferença aonde ela estava. Aquela moça, ela foi a resposta de Deus para aquela geração incrédula. Ela foi a resposta de Deus para a vida de Naamã. A vida de Naamã, a família de Naamã, a história de Naamã, os soldados que Naamã comandava, teve um novo episódio. Eles mudaram a sua forma de ver o mundo, mudaram a sua forma de pensar as coisas a partir da posição daquela moça, daquela menina. Ela fez a diferença. Deus tinha endereço na Síria. Qual era o endereço de Deus na Síria? A casa de Naamã. Só que não era Naamã o endereço de Deus. O endereço de Deus era aquela menina. Porque ela não abriu mão da sua fé. Ela não se revoltou contra Deus. Ela não foi vítima de nada. Ela se achou vítima. Ela foi protagonista da sua própria história. E não deixou de falar dos homens de Deus. Ela não deixou de falar do grande Deus. Ficou gravada no seu pequeno coração. Se Deus abriu o Mar Vermelho na época dos pais, Deus vai curar este homem, porque eu creio assim. O cativo da história, a gente pode pensar que não é a menina. O cativo aqui era Naamã. É ele que tinha lepra. E ela foi para lá exatamente para que Deus operasse um milagre na vida daquele general. O melhor lugar para eu e você fazermos a diferença é aonde nós estamos. Muitas pessoas estão no emprego, muitas pessoas estão numa cidade e ficam reclamando, se vitimizando, por que estou aqui, quem me trouxe para cá, o que está acontecendo, eu não estou entendendo. Pare de reclamar. Você está no lugar certo. E no lugar que você está, há uma missão para você fazer. Você é o endereço de Deus. O Deus lhe colocou lá. Talvez foi contra a vontade dele, porque aquela menina foi escrava contra a vontade de Deus. Porque Deus é bom, ele quer o melhor para as pessoas. Não foi da vontade de Deus que ela fosse raptada. Mas em meio ao caos, em meio ao problema, Deus pega aquela menina e faz dela uma bênção, uma chave, uma porta dourada na vida de Naamã. Você, aonde você está, você é uma porta de ouro na vida de alguém. Você é uma chave que pode abrir a porta para alguém. Você é uma conexão dourada para abençoar alguém na sua família, no seu emprego, na sua cidade, no seu país. Aonde você estiver, para de reclamar, para de murmurar e cumpra o seu propósito, cumpra a sua missão para a glória de Deus. Tem muitas lições que podemos aprender, mas o meu propósito aqui, além de contar esse fato, é dar para você 3 dicas para você fazer a diferença em qualquer lugar. Aonde você estiver, você pode fazer a diferença. Primeira dica: aconteça o que acontecer, não abra mão da sua fé. Aconteça o que acontecer, não abra mão da sua fé. Se essa moça tivesse
aberto as mãos da sua fé, Naamã não teria sido curado. Os seus soldados não teriam ouvido falar do Deus daquela menina. Naamã não tinha conhecido Eliseu. O rei Jorão, quando recebeu Naamã e quando recebeu a comitiva e a carta do rei Ben-Hadad, ele rasgou as suas vestes, dizendo assim: por acaso o rei da Síria quer que eu cure? Ele acha que eu sou Deus? Ou ele está querendo criar conflito entre nós e eles? E Eliseu ficou sabendo, e Eliseu mandou dizer ao rei, manda dizer ao rei de Israel, que há homem de Deus aqui na terra, há profeta, há um Deus de Israel que ainda faz milagre, manda Naamã vir até mim. E nós sabemos da história. Naamã foi a Eliseu e ele foi curado da sua lepra. Aquela menina não abriu mão da sua fé. E como é que eu posso fazer para fazer diferença onde eu estou? Nunca, jamais, aconteça o que acontecer. Qualquer tipo de tragédia, não abra mão da sua fé. Você perdeu o emprego? Não abra mão da sua fé. Você perdeu um ente querido? Não abra mão da sua fé. Você acaba de se divorciar? Não abra mão da sua fé. O que aconteceu? Você perdeu a sua saúde? Não abra mão da sua fé. O Senhor, que é poderoso, Ele pode curar você. Ele pode abrir portas. Porque talvez não faça em mim, mas Ele faça através de mim. Olha aquela menina. Deus não deu livramento para ela no primeiro momento, mas ela foi a conexão para curar Naamã. Depois é que veio o livramento para ela, que quando Naamã volta para sua casa, no mínimo, ela parou de ser escrava. Ela agora foi ser uma menina diferente, tá? Talvez dê até nome glorioso para ela. Primeira dica para você fazer diferença em qualquer lugar: nunca abra mão da sua fé. Aconteça o que acontecer. Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo perdeu tudo. Paulo perdeu os amigos, Paulo perdeu talvez até a saúde, os olhos pararam, aquela vista boa que ele tinha, ele parou de ter, encurtou a vista, porque muito tempo preso, na masmorra, no escuro, perdeu a saúde. Paulo perdeu, além de amigos, perdeu famílias, perdeu sua posição no Sinédrio. Paulo perdeu quase tudo. E a única coisa que ele guardou foi a fé. E nada mais. Vale a pena guardar a fé. Aconteça o que acontecer, não abra mão da sua fé. A única coisa que você não pode perder é a sua fé. Porque a fé, sem ela, a gente não consegue agradar a Deus. A salvação é pela graça, mas é mediante a fé que nós somos salvos. A fé é puramente o elemento, é a mão espiritual que faz a gente tocar o céu. Então, não perca a sua fé, não abra mão da sua fé, mesmo que você esteja sendo agora escravizado, maltratado, ridicularizado, esbofeteado, aconteça o que acontecer, não abra mão da sua fé. Segunda dica que eu deixo para você: nunca questione o amor e o cuidado de Deus por você. Deus ama e cuida de você e ponto final. Jamais questione o amor e o cuidado de Deus por você. Essa menina jamais questionou, jamais duvidou do amor de Deus. Há pessoas que quando enfrentam uma situação, elas acham que Deus parou de amá-los. Qualquer coisa que eu faça, Deus não vai me amar menos. E qualquer coisa que eu faça, Deus não vai me amar mais. Ele nos ama e ponto final. E Ele cuida de nós e ponto final. Só basta nós cumprirmos a nossa missão, o nosso propósito. Os pássaros não plantam, os pássaros não cegam, os pássaros, eles comem. Jesus disse: olhe para os pássaros, olhe para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu tão bem como eles. Se eles se vestem bem, se os pássaros vivem bem, imagine vós, que valeis mais do que um pássaro, disse Jesus para os seus discípulos. E eu digo para você, não questione o amor de Deus. Se você está sofrendo, Deus lhe ama. Se você está passando necessidade, Deus está cuidando de você. Creia. Talvez Deus vai usar essa situação que você está passando para abençoar outra pessoa, porque nós somos conexões de Deus na terra
para o bem de muitos. E o maior exemplo é essa menina aqui na casa de Naamã. Terceira dica que deixo para você: saiba que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qualquer coisa que acontecer em nossa vida, mesmo que não seja da vontade de Deus, porque tudo que acontece em nós, ou na nossa vida, em nossa volta, tudo, mesmo que não seja da vontade de Deus, Deus pode usar essa situação para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu propósito. Eu não sei qual é a dor que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual é a fúria do diabo que tem se levantado contra você, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que isto que está acontecendo, Deus pode mudar a tua história a partir disso. Isso que está acontecendo de ruim pode contribuir para o teu bem. Temos N histórias, várias histórias que já aconteceram comigo e com tantos outros, coisas que aconteceram com a gente, que não era para ter acontecido, mesmo que é contra a vontade de Deus, mas Deus usa isso para nos promover, para nos abençoar, porque Ele nos ama e ponto final. Então, primeiro, nunca, aconteça o que acontecer, não abra mão da sua fé. Nunca questione o amor e o cuidado que Deus tem para com você. E nunca esqueça que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus te abençoe. Eu tenho uma pergunta para você na conclusão dessa palavra. Até que ponto Deus pode contar com você? Porque eu e você sabemos que nós somos a imagem de Deus e a sua semelhança. E aonde nós estamos, nós somos os seus representantes. Somos o endereço de Deus. Deus pode contar com essa menina. Deus tinha um propósito na vida de Naamã, e Deus usou uma situação ruim na vida de uma garota, mesmo que ela fosse raptada contra a vontade de Deus, mas Deus reverteu aquilo que era mal em bênçãos. Ela foi uma conexão de Deus lá na Síria para curar Naamã. E eu pergunto, Deus pode contar com você nesse último tempo, nessa nossa geração? Deus pode contar com você? Responda essa pergunta para você mesmo. Somos as conexões de Deus na terra para cumprirmos a nossa missão. Temos um propósito. Deus não está no céu para a nossa glória. Nós estamos na terra para a glória de Deus. Se essa palavra lhe ajudou, compartilhe com outras pessoas. Dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Sempre temos palavra de Deus ao seu coração. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.